Bom dia, hoje, dia 10 de setembro de 2025, estou com uma convidada especial participando aqui desse momento. A entrevistada do dia será a Sueli Genu Monteiro Xavier. É um prazer tê-la conosco, mais conhecida como Lila. Minha irmã, é com grande respeito e gratidão que lhe peço que compartilhe suas preciosas lembranças conosco. A história da Congregação Batista e agora a Igreja Batista Manancial da Convenção é um tesouro e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias e as alegrias que marcaram o início da nossa amada igreja. Cada detalhe, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco nesta manhã. E eu quero iniciar com uma primeira pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que motivou vocês, Lila, entendendo aí que você foi uma das pessoas fundadoras, né, foi um dos casais que saíram da primeira igreja batista da convenção aqui em Juazeiro do Norte para a plantação da Congregação Batista Manancial. O que motivou vocês naquela ocasião, tanto no aspecto individual como em grupo, a iniciarem a Igreja Batista Manancial da Convenção? Havia uma percepção de uma necessidade específica na comunidade local ou entre os irmãos ali que porventura moravam ali no bairro? Bom dia, meu irmão, graça e paz. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando, né, das alegrias, de lembranças marcantes, né, não somente na nossa vida espiritual, mas também no dia a dia, né? Porque nós trazemos para a nossa vida diária tudo aquilo que a gente vai vivenciando no campo. E, dado essa sua pergunta, me faz até ter lembranças, né, maravilhosas de como tudo aquilo começou em nosso coração. Na verdade, individualmente é um convite do Senhor, né? O próprio Deus nos convida como cristãos a estar ali partilhando o seu evangelho. Então, nós estamos apenas cumprindo a ordenança que ele nos dá, né? De propagar a sua palavra para alcançar pessoas para o seu reino. E, enquanto igreja, a intenção da nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Convenção aqui em Juazeiro do Norte, sempre foi avançar o campo missionário para estar levando pessoas aos pés do Senhor. E eu lembro que, naqueles momentos, nós falávamos muito sobre os bairros da cidade, né? E bairros que ainda não haviam sido alcançados pela nossa igreja, né? Pela nossa denominação. Então, nós tínhamos pessoas conhecidas ali no bairro, o próprio irmão Humberto Martins, hoje nosso irmão saudoso, juntamente com sua esposa, né, a irmã Sandra, eles também falavam de como ali tinham muitas pessoas que poderiam ser alcançadas, né, pelo trabalho que a gente já havia começado lá no Timbaúbas, e agora nós estávamos à disposição de estar abrindo frentes missionárias em outros bairros. Então, nós nos dispomos, eu, juntamente com meu esposo na época, ainda estava aqui conosco, né, o Silvano. Então, assim, nós nos dispomos a estar abrindo esse ministério ali no bairro onde a igreja foi crescendo e o nosso coração ardia. E era muito, muito impactante, principalmente para mim, porque todo o trabalho batista, eu acredito que inicia sempre com criança, né? E esse é o chamado que eu sempre tive, né? Então, assim, para mim foi um momento assim maravilhoso. Iniciamos com trabalhos que a gente havia recebido muito conteúdo da APEC. Então, nós tínhamos a história de Samuelito, e era um sonho meu poder vivenciar os 5 dias contando a história do Samuelito. Então, nós conhecemos uma família ali no bairro, e eu lembro que tinha um menino que me chamou muita atenção. Era ele, o mais velho, o Gabriel, e 2 irmãos, que, se eu não me engano, eram gêmeos, os outros 2 irmãos dele. E eu ficava encantada pelo jeito como o Gabriel se envolvia, muito pacato, mas envolvido.
né? E aí eu digo, olha, nós temos que começar com a história do Samuelito. E aí, tanto a família do Gabriel quanto outras famílias ali do bairro abriram suas portas para que nós pudéssemos, então, desenvolver esse ministério. E eu saía da minha casa, que eu morava na época lá no bairro José Geraldo da Cruz, era um pouco distante, e eu saía, ia todas as tardes, num período de 5 dias, para poder levar, então, aquela história de Samuelito. E era maravilhoso, meu irmão. As crianças iam fielmente. E assim foi iniciando, né, ali um trabalho missionário com as crianças, e o meu coração que se derretia cada vez mais por aquele ministério. Obrigado, minha irmã, por compartilhar. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele atua de uma forma extraordinária. Lila, você lembra como que surgiu o nome da congregação Manancial? Alguém aí entre vocês escolheu? Você tem lembrança disso ou não? Assim, muito boa lembrança, não. Mas eu recordo de alguns comentários, né? Porque eu não recordo de esse nome ter sido cogitado no nosso meio, né, da equipe. Eu lembro que éramos eu, o Silvano, Humberto, a Sandra, o Nogueira, na época era com a Vera, e tinha o Paulinho Bacelar depois, né? Ele ia, mas não assim todos os domingos conosco. E aí, essa equipe, eu não recordo de essa equipe sugerir esse nome enquanto estávamos ali formando aquela equipe. Aí eu lembro de comentários assim, né, que após o falecimento de Silvano, né, eu ouvi dizer que Silvano tinha falado nesse nome, tinha sugerido esse nome. Foi o que eu ouvi dizer, né? Mas com precisão eu não consigo lembrar. Ok, tá tranquilo. Muito bem. É maravilhoso poder ouvir um pouco dessa história, né? A perspectiva de vocês quando vocês começaram o trabalho, porque primeiro vocês começaram num prédio que era do próprio Humberto, né? Depois houve uma migração, mudou para um outro local, né? A mudança de local foi por conta do espaço, se tornou pequeno, ou alguma outra circunstância? Pastor, na verdade, quando eu saí de lá, né, que foi em meados de 2009, que foi quando o Silvano faleceu, então ainda nós estávamos congregando lá no prédio que era de lá do irmão Humberto, né? Então, assim, naquela época nós não cogitávamos em sair, porque estávamos bem acomodados, né? O prédio correspondia para o número de pessoas que estavam indo participar, né? Realizávamos EBF ali naquele prédio. Então, assim, na época em que eu estive à frente, ainda estávamos no prédio lá do irmão Humberto. Ah, ok. Como que vocês, olhando para o contexto do bairro, qual era a perspectiva de vocês, assim, inicialmente falando, como uma equipe de liderança? Vocês enfrentaram a princípio, alguma dificuldade assim que chamou muito a sua atenção no início da igreja? Sim, nós enfrentávamos muitas dificuldades, assim, em relação aos pais, né? Por ser um bairro menos favorecido, então nós tínhamos muitas famílias onde era composto mais por mães, não tinha muito casal. Quando tinha muita divergência entre eles, e aí nós tínhamos dificuldades dessas mães participarem das programações diariamente, e aí algumas mães acabaram proibindo seus filhos, né, de estarem participando com medo de dentro de casa haver confusões, né? E aí essas mães acabaram privando alguns filhos, e aí nós perdemos algumas crianças por conta disso. E eu, particularmente, ficava assim muito triste, porque eu era quem estava à frente do trabalho com as crianças, então, assim, nós nos sentíamos acuados, né, por conta dessa situação, e aí o que a gente podia fazer era colocar diante do Senhor e ir trabalhando com as crianças que permaneciam indo para o trabalho e as famílias que também permaneciam, mas eram dificuldades mais nesse aspecto, né, que nós enfrentávamos. E depois,
uma família ou 3 famílias começaram a frequentar de fato, né? E aí elas abriram suas portas, como foi o caso da irmã Gorete, né? Ela foi uma das pioneiras também ali do trabalho. E aí a mãe dela abriu a porta também da sua casa. Nós realizávamos estudos, né? Durante a semana, aos domingos. Então, assim, foi uma das casas que abriu mesmo a porta para a gente levar o evangelho. Qual é a lembrança mais vívida, Lila, e mais querida que você guarda dos primeiros tempos ali da Congregação Batista Manancial? Tem alguma lembrança que você carrega consigo no coração? Alguma coisa que marcou aquele momento da história? Tanto sua individualmente, como também do pessoal? Sim, nós tínhamos muita programação voltada para as crianças, né? Tendo em vista que era uma congregação mais com crianças. Então, uma das programações que nós realizamos, foi a EBF, que nós realizávamos lá, e chegamos a alcançar um número alto de crianças, né? Nós tínhamos o apoio da primeira igreja, da equipe de lá da EBF, e aí, a partir dessas EBF, nós marcávamos, então, na casa do irmão Humberto, lá no prédio da casa dele mesmo, nós marcávamos cafés da manhã. E para mim era marcante porque, assim, nós percebíamos que tinham crianças que elas se alimentavam porque elas iam, né? Então, assim, a gente, de certa forma, nos preocupávamos, né, com aquela situação ali, alimentícia daquelas crianças. E aí a gente ficava questionando como é que vai ser o dia a dia, porque a programação é hoje, o café da manhã é hoje, e os outros dias. E aí nós tínhamos essas crianças, e um momento assim que foi muito impactante, porque os pais confiaram, foi quando um dia nós fizemos uma programação bem diferente, saímos dali do contexto do bairro, fomos para um clube e levamos um número grande de crianças, né? Algumas mães também participaram, e aí foi um momento muito, assim, de muita alegria, de muita comunhão, sabe, juntamente com os pais, com as crianças. Eu lembro também que nessa época nós já tínhamos a família da irmã Sheila, que participava junto conosco, né? Ela era também uma das pessoas que trabalhava junto conosco com as crianças. E assim foi um momento para mim muito marcante, né? Porque ali a gente pôde ouvir também histórias, relatos de crianças que sofriam muito em casa. Muito bem, é maravilhoso poder ouvir um pouco dessa história e saber quantas pessoas, né, muitas pessoas, Deus, nesta ocasião, usou, né, para promover o início desta igreja e os seus desdobramentos. Né? Olhando para tudo isso, Lila, a história sua também, do saudoso Silvano, se você pudesse dar um conselho ou transmitir uma mensagem para as novas gerações de membros hoje da Igreja Batista Manancial, qual conselho, qual mensagem você deixaria para essa nova membresia, para esses membros atuais, para a liderança atual? É assim, aquele conselho que já veio do Senhor, né? Que não nos cansemos de fazer o bem. E esse fazer o bem, ele se abrange em levar o evangelho a toda e qualquer criatura, né? Não desista, não desista. Muitas vezes a gente se sentia acuado pelas situações, às vezes a situação financeira do pessoal do bairro, às vezes a locomoção nossa, né, era mais dificultosa. Então, nós tínhamos nossa questão de saúde, tínhamos várias situações que muitas vezes nos impediam de ir, né? Às vezes as portas fechadas, mas vale a pena. Vale a pena porque por uma alma que não se faz, não é? E aí, hoje a gente pode ver o resultado de todo aquele esforço, de todo aquele trabalho para a honra e glória do Senhor. A gente consegue ver hoje esse resultado. E eu sei que as gerações futuras muito mais verão, não é? Porque eu já vi muitas pessoas que daquela época hoje estão firmes na fé, podem até não estar lá conosco, na mesma igreja, na mesma congregação, mas estão firmes no reino, e isso é o que importa, né? Ter essa firmeza inabalável no reino.
Então, permanecer firme. Essa é a minha palavra, permanecer firme. Excelente. E para encerrar, minha irmã, a última pergunta desta manhã, alguma história engraçada, comovente, desafiadora ou inspiradora dos primeiros anos que você gostaria de compartilhar e que talvez ainda não seja do conhecimento das pessoas? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco nesse sentido? Deve ter tido muita coisa engraçada, deve ter tido muito momento interessante, né? Mas que eu recorde, não. Ok. Meu irmão, que assim, foram tantos locais que nós passávamos, né, naquela época. Nós éramos os andarilhos. Um dia estávamos numa congregação, e depois, quando essa congregação começava a andar, a gente já ia para outro trabalho, não é? Mas assim, eu tenho tantas memórias aqui guardadas que há confusão de lugar, né? Eu lembro Não? de algum lugar, eu não recordo se foi lá na Manancial, acredito que tenha sido, de uma queda na cadeira. E eu, e eu achei muito engraçado, porque assim, foi bem na hora do culto, né? Nossa. E sentada lá na cadeira, e era cerâmica, e aí, de repente, foi só o pá da cadeira, e todo mundo ficou paralisado, ninguém para acudir, e a pessoa começa a sorrir. Graças a Deus, não houve choro de dor, foi só um momento meio que descontraído em pleno culto, né? E eu acredito que foi bem lá mesmo, na Manancial. Foi só o susto, né? Só o susto. Legal. Lila, em nome de toda a Igreja Batista Manancial da Convenção, eu quero expressar a mais profunda gratidão pelo tempo dedicado e pelas memórias preciosas que você, de forma tão generosa, compartilhou nesta manhã. Esse testemunho é um presente inestimável para a nossa história e nos ajudará, sem dúvida, a entender melhor nossas raízes e a valorizar o legado de fé e trabalho que vocês estabeleceram naqueles primeiros anos. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma abundante hoje e para todo sempre. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento, um pouco da história, porque não deixa de ser um pouco da história da sua própria vida, né? Então, muito obrigado, minha irmã. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço pelo privilégio, né, de poder ter feito parte, né? Eu agradeço ao próprio Deus pelo privilégio de me dar essa oportunidade de fazer parte de um momento assim tão maravilhoso na vida das pessoas aqui do Juazeiro do Norte, né? E para mim também é uma satisfação muito grande. Agradeço a sua confiança, né, de ter nos convidado para estar aqui trazendo as lembranças, e peço perdão por não ter tanta coisas assim para falar, porque, não sei, a memória hoje em dia já não está tão boa quanto na época. Mas, assim, para mim foi um momento muito rico também de poder lembrar de como Deus é maravilhoso o tempo todo, né? Desde o início até os dias de hoje. E sei que muito mais Ele fará ali naquele bairro, no nome do Senhor. Amém. Muito obrigado. Obrigada.